Seja bem-vindo ao De Pessoas para Pessoas. Como sempre, temos aqui alguém muito especial e extraordinário. Desta vez, fomos à procura no meio digital, de alguém que já há muitos anos está neste meio e desenvolve um excelente trabalho. Connosco, Marco Gouveia. Muito obrigado, Márcio. Está tudo bem, Marco? Está tudo, impecável. É sempre um prazer estar aqui contigo. Realmente. E vamos direto ao assunto de Pessoas para Pessoas. E mesmo assim, quem é de facto o Marco Gouveia como pessoa e como profissional? Olha, primeiro, obrigado pelo convite. Olha, eu acredito que a melhor forma de me descrever tem a ver com aquilo que eu vivi no passado. Nasci num bairro social, na Margem Sul, de onde eu nunca saí, e isso creio que molda muito, porque tens muitas hipóteses de fazer muitas coisas certas e principalmente erradas. Então, eu pauto-me muito por aí, por ter tomado as decisões certas, muito graças aos meus pais, que sempre me encaminharam para o sítio certo, e senti-me sempre muito perdido, não sabia muito bem o que eu queria, na verdade. E parece que nós temos de tomar decisões muito cedo. Quando passas do 9º para o 10º ano, tens de escolher, vais para humanidades, vais para ciências, vais para gestão, o que é que vais... E és muito empurrado, não é? É. E isso faz... E eu sempre tive um desafio gigante, que eu não fazia a mínima ideia do que eu queria fazer na minha vida. Eu tinha vários sonhos, os sonhos de quem é muito novo pode-se rever nisto. Tinha os sonhos das telenovelas do Brasil que chegavam até cá e que nos traziam coisas incríveis, como Porsches, como mansões incríveis. Então eu tinha muito esse sonho, não tinha nada a ver com aquilo que eu conhecia, a minha realidade não era essa, mas aquilo que eu via era incrível, gostava de poder chegar lá, sonhava muito com essa componente. Mas lá está, o facto de não saber o que eu queria foi-me atrapalhando aqui um pouco no caminho, até mesmo na faculdade. Eu fui para a faculdade porque os meus pais se esforçaram muito para eu conseguir ir para a faculdade, senão eu não teria ido para a faculdade, mas ainda bem que fui. A faculdade é uma coisa muito importante, na minha opinião, mesmo muito, muito, muito importante, que mais não seja por a felicidade que tu dás aos teus pais, aos teus familiares. Aquele momento é um momento muito importante. Eu consegui que o meu filho tivesse, a minha filha, conseguisse chegar aqui. Aquilo que os meus pais não me conseguiram dar, eu consegui proporcionar. Sim, há muito essa... Sim. Isso que mais não seja por isso, nós devemos valorizar. E até, aliás, foi por isso que eu acabei por terminar. Porque eu deixei cadeiras por fazer, que é a forma romântica de dizer que chumbei na faculdade, porque realmente aquilo não tinha a ver comigo. Eu escolhi gestão de recursos humanos por um critério completamente aleatório. E foi aí que depois, enquanto profissional, eu comecei a encontrar o meu caminho. Porque eu comecei a ter demasiado tempo livre e nesse tempo livre eu comecei a olhar para tudo aquilo que era a internet, a quantidade de sites que já existiam na altura e, mais do que isso, a quantidade de sites que tinham anúncios. Estamos a falar de que período? Olha, neste momento estamos a falar em 2003 para 2004. Sim, começava ali o boom total, não é? Já começava a existir muitos blogs. Exato, começavas a falar blog, que não sabia, ninguém sabia o que era, não é? Exatamente, então os blogs começaram ali a ser o meu sonho. E agora, a grande questão é, eu não fazia a mínima ideia de como é que se construía um blog. Claro. Estava a tirar gestão de recursos humanos, não tinha nada a ver com computadores. Depois tiveste de formar, não é? Tiveste que... Eu adorava dizer-te que sim, mas na verdade não havia absolutamente nada. Autodidata, então? Sim. Fui muito para fóruns nos Estados Unidos, mas mais do que isso, eu comecei por fazer. Mesmo agarrar e começar a fazer. Tentativa e erro? Sim, tentativa e erro completamente. E também não tinha muito a perder, porque naquela altura não tinha que investir absolutamente nada. Isso foi muito interessante e foi isso que até me ajudou a seguir esse caminho. Se eu tivesse feito algum tipo de investimento, como eu não tinha esse valor para investir, se fosse o qual fosse, não tinha, eu não teria feito. Agora estamos a falar de plataformas completamente gratuitas. A Google tem plataformas de criação de blogs ainda hoje, que são gratuitas, muitas pessoas ainda usam. E depois também tem outra parte que há muitas pessoas que olham para o marketing digital com alguma desconfiança, que há algum esquema, e não tem nada a ver com isso. Claro que há muitas áreas do marketing que têm essas coisinhas todas, mas o marketing digital não é uma dessas áreas. Mas eu também tinha muitos receios. Em 2004 era um miúdo com 20 anos, eu sabia o que eu estava a fazer e tinha muitos receios, mas era a Google que me ia pagar. Que é uma plataforma que a Google tem, a Google remunera, por isso é que existem tantas páginas com anúncios, é porque o Google paga. Certo. Sempre alguém clica no anúncio, aquela pessoa recebe um valor. Claro. Então aí eu fiquei mais tranquilo, a Google não ia deixar de me pagar, não é? Tipo, aí foi quando eu me senti completamente tranquilo e comecei a criar os meus blogs
coloquei essa plataforma para poder monetizar, e foi aí que eu comecei a criar o meu caminho, porque entendi que aquilo realmente dava dinheiro e eu adorava fazer aquilo. Porque o mais importante do que o dinheiro era o caminho que eu estava a fazer para descobrir como é que eu conseguia colocar pessoas nas minhas páginas, nas páginas dos meus blogs, sem ter que investir dinheiro. Essa parte era a parte maravilhosa. Não tinha que investir. E diz-me, mas há uma história, não é? Há uma história, no fundo, esta é a tua iniciação, digamos assim, de pessoa para profissional, mas depois há uma história que não sei se queres contar, que eu já ouvi falar várias vezes, que é a história do Marco, não é? Conto com todo o gosto. Olha, aquilo que acontece, eu criei o meu primeiro blog, foi de receitas culinárias, por um único motivo. O pessoal pensa que eu cozinho e as coisas todas, de vez em quando, okay, eu até gosto, para distrair, para relaxar, mas é raro cozinhar, então não foi por isso, foi porque era aquilo que eu tinha mais à mão. A minha mãe tinha um livro de receitas culinárias e eu pura e simplesmente fazia uma coisa que é um crime, que é plágio. E passava tudo o que estava no livro, passava para online, porque ele não estava online. Ninguém sabia. Ninguém sabia de quem aquilo era, e depois eu mostrava, alterava ali algumas coisas nas receitas e ficava tudo super tranquilo. Era completamente ilegal. Mas não era por maldade, naquela altura nem sequer tinha essa noção do plágio, entre aspas, mas aquilo também não me deu dinheiro nenhum, na verdade não cheguei a praticamente nada, deu-me só algo que é ainda mais importante que o dinheiro para mim, que é a aprendizagem. Eu aprendi muito com aquele blog, aprendi muito no sentido de como é que os motores de pesquisa, naquela altura só havia mesmo o Google, como é que os motores de pesquisa funcionavam. E aí, quando eu já estava preparado, é que comecei a pensar o que é que realmente pode ser interessante para monetizar. E olhei para aquilo que era o mais popular na altura. Apesar de eu não consumir aquele conteúdo, depois fui obrigado a consumir, mas eu olhei e identifiquei a série mais vista em Portugal, e toda a gente vê esta série, era a série Morangos com Açúcar. Toda a gente via aquela série. É verdade. Era incrível. Os miúdos, não é? Mas também pessoas mais velhas. Toda a gente via aquilo. Depois, na por cima, eram 2 episódios, aquilo eram 2 horas. Era das 18 às 19, depois das 19 às 20, depois começava o telejornal. Nem fazia ideia que havia esse tipo. Eles repetiam o episódio das 19 às 20, no dia a seguir era o episódio das 18 às 19, para poderem agilizar ali com os calendários de toda a gente. Então eu agarrei e olhei. Ninguém está a fazer nada com isto. A TVI não está a fazer nada, mais ninguém está a fazer nada, mas também se eu for fazer, talvez venham ter comigo e perguntar-me, olha, o que é que tu andas a fazer? Passaste a cabeça, o que tens a ver com os morangos com açúcar? E o que é que fizeste com aquilo? Eu com muito medo, mas mesmo muito medo, comecei a estruturar na minha cabeça o blog, mas como tinha tanto receio, eu escrevi blog oficioso dos morangos com açúcar. E foi aí que eu comecei a aprender como é que nós podemos dizer a verdade e, de alguma forma, a verdade fazer com que as pessoas possam ir ao engano. O que é que escrevias nesse blog? Escrevia sobre os atores. Sabes que escrever sobre os atores? Eu tenho uma das... Os atores a nível pessoal? Pessoal, sim. Tenho uma história que é um bocadinho mais triste e, por acaso, creio que nunca falei sobre ela, mas posso falar. O facto de eu ter tido esta capacidade rápida de entender como é que o Google funcionava, ajudou-me a criar uma lista com todos os atores, com todas as atrizes, com todos os personagens. Porquê? Porque as pessoas não queriam só saber dos morangos com açúcar. O que elas queriam era essencialmente saber sobre aquelas pessoas. A vida deles. Exatamente, sobre aqueles personagens. O que é que eles faziam? E também, claro, todo o enredo, a história, mas o mais importante, e os castings, toda a gente queria entrar nos morangos com açúcar, toda a gente queria ser. Então, aquilo que me dava mais dinheiro era pessoas que queriam ir para os castings. Mas o facto de eu ter escrito sobre todos os atores, sobre todas as atrizes, fez com que o dia em que eu ganhei mais dinheiro na minha vida, eu não queria ter ganho. Não queria. Muito honestamente, sou o mais honesto possível, não queria ter ganho aquele valor. Um valor muito, muito, muito alto. Foi exatamente por isso. Porque, como eu tinha o nome de todos os atores, quando infelizmente faleceu um... Sim, eu lembro dessa... eu não fiz absolutamente nada. E aquilo, de repente, todas as pessoas pesquisaram pelo nome dele e eram milhares de pessoas a pesquisar por ele. E tu estavas ligado àquilo... E como eu estava em primeiro lugar no Google para o nome dele, claro, para o nome de Francisco Adam, todas as pessoas chegaram e colocaram ali tipo um memorial. Pois. Eu não fiz rigorosamente nada Nada naquele a não ser
No passado, era uma das personagens mais queridas de sempre. É verdade, eu lembro-me mesmo dessa da telenovela, então todas as pessoas chegavam ali e como havia muito tráfego, as pessoas depois também clicavam nos anúncios, então foi uma quantia exorbitante. Depois voltei a ter uma réplica com o Angélico, dos Desert, que também faleceu muitos anos mais tarde, porque eu continuei a manter todos os meus blogs que eu tinha naquela altura, acho que até 500. Bolas, 500? Sim, a partir do momento em que eu vi, sabes que o primeiro clique, a minha mãe estava sempre a dizer, sai daí, estás sempre no computador, porque ela não sabia bem o que eu estava a fazer. Só que eu estava a jogar, ou uma coisa do estilo, e para mim aquilo até era um jogo. Se eu olho para o marketing digital como um jogo, portanto é divertido. Ela estava sempre a dizer, sai, e eu então quis-lhe provar que aquilo dava dinheiro, e eu tive o meu primeiro clique poucos minutos depois de ter colocado anúncios naquele blog. Tinha 2 artigos, coloquei os anúncios, e tive um clique. Eu chamei a minha mãe estava na cozinha a fazer um jantar, e eu quis que ela visse mesmo, olhasse e visse ali o valor, eram 21 cêntimos. E a minha mãe disse-me, boa filha, e foi-se embora. E naquele momento, para mim foi muito importante, quando tu dizes para ti próprio algo e que te marca, eu vou ficar rico com isto. Porque havia todo um contexto que ela não sabia, que eu tinha 2 artigos e tinha acabado de colocar e em poucos minutos tive 21 cêntimos. Eu creio que naquele dia, não quero mentir, mas naquele dia fiz 3 euros. Portanto, e já foi mais ou menos por volta das 18 horas, então não foi mal. Não passou muito tempo, um mês e meio, eu ganhava 50 euros por dia com aquele blog. Para um miúdo de 20 anos era giro. E a partir daí tu começas a olhar e ver todo o mar de oportunidades para quem não gostava de telenovelas, que é, eu digo hoje, sem qualquer tipo de stress, eu escrevia sobre os Brancos com Açúcar, mas também sobre a Floribela, a Doce Fugitiva, a Lua Vermelha, a Rebelde de Beijo, Chiquiridas. Como é que eu sei o nome disto tudo? Porque eu escrevia sobre tudo isto. Aquilo tu encontraste uma forma, uma maneira, se calhar um oceano azul que ninguém fazia, e acabaste por replicar. E hoje em dia, enfim, é o Marco Gouveia que nós todos, quase todos, conhecemos. E tu vives no digital e do digital, e qual é a tua relação com o offline? Porque quem te vê a ti é sempre digital, e qual é como é que tu fazes o outro canal? Se fazes, não sei. Faço. Eu adoro fazer adoro fazer o offline. O offline é absolutamente inacreditável. Eu descobri tarde que o que eu mais gostava era de passar a minha mensagem para as pessoas. Não propriamente só da parte de formação, que é algo que eu adoro. Dar aulas é algo que eu gosto mesmo muito de fazer. Mas mesmo não seja numa aula, seja num evento, eu vou a muitos eventos. Tipo palestras e coisas desse género. Sim, e é as coisas que eu mais gosto de fazer. E há uma conjugação brutal entre o online e o offline. Não é? Aí. Porque há muitas pessoas que nunca te viram pessoalmente e a conexão que tu crias com as pessoas é muito gira. Porque tu podes simular que és uma pessoa, mas depois, quando chegas lá, se não és aquela pessoa, é muito desafiante. E eu tenho a sorte de ser realmente assim, porque sempre fui assim, nunca ninguém me ensinou a ser de outra maneira, portanto já não vou mudar, já tenho idade a mais para mudar. A única coisa que é mais engraçada é as pessoas dizerem não sabia que eras tão alto, de resto é tudo muito tranquilo, mas eu invisto muito no offline. Eu faço coisas que provavelmente a maior parte das pessoas não faria. Eu vou mesmo a escolas profissionais, ou seja, pessoas que nem sequer são o meu público-alvo para comprarem o que quer que seja meu, porque eu sei ou sinto que as posso realmente ajudar. Chegas a um determinado, pelo menos no meu caso foi o que aconteceu, eu cheguei a um determinado momento na minha vida em que eu pensei, isto já não é sobre dinheiro. E eu confesso que durante muitos anos na minha vida foi sobre dinheiro. Sim, como começaste, disseste logo que o meu objetivo como vou utilizar isto, como é que eu vou fazer dinheiro? O meu objetivo era sempre financeiro, sempre financeiro. Chegou um momento na minha vida em que eu já estou completamente estável, tinha aquilo que eu queria, realizei os meus sonhos em termos financeiros. Agora eu quero mesmo realmente ajudar as pessoas, porque há tantas pessoas que realmente podiam ter uma vida mais tranquila. Não que isto não dê trabalho, atenção, as pessoas podem pensar que o marketing digital é uma coisa simples, não tem nada de simples, mas eu gosto muito de ir ao offline, é onde eu ganho, quando nós falamos em redes sociais, estratégias para ganhar seguidores, talvez a melhor estratégia, aquela mais genuína, aquela que faz com que tu tenhas maior interação, é o offline. Eu vou a um evento
Eu sinto mesmo, quando dás uma palestra, de repente, no dia seguinte, os seguidores aumentam e não sabes porque é que isto aconteceu, quer dizer, percebes porque é que aconteceu, não é? E são pessoas Genuínas. genuínas. É porque eles estiveram contigo. Elas não vão por causa de um anúncio, Exato. elas não vão porque vão ter um livro eletrónico gratuito. Exato, um e-book qualquer. Exato, elas vão porque gostaram daquilo que tu disseste. Então, depois tu se te mantens a falar da mesma forma, elas vão continuar contigo. E essa parte é muito, muito, muito É engraçado, muito porque isto aqui pode ser aqui uma coisa gira, que é, no fundo, a atração e o engagement é feito pelo online, depois elas vão ter contigo no offline e voltam online outra vez. Portanto, fazem este percurso interessantíssimo, não é? E há muitas, como é natural, que não fazem a mínima ideia de quem é que eu sou e de repente descobrem. Este fim de semana estive num evento com 400 pessoas, a maioria não fazia a mínima ideia de quem eu era e eu creio que tive uma taxa de conversão quase 100% porque ganhei 400 seguidores. Uau, fantástico! Portanto, foi mesmo, claro que depois há os reposts, Sim, pessoas exato. que não estavam lá e que depois também se seguiram porque alguém disse, mas tem muito a ver, eu aposto muito no offline. Aliás, eu descobri, nos anos todos que trabalhei no Pestana, que há uma ligação muito direta entre aquilo que tu fazes offline e o digital. E o digital, hoje em dia digital já não se diz online. Tu trabalhas, pelo menos às vezes que a gente se cruza mais pelo IMO virtual, que me lembro, como é que tu vês o mercado imobiliário? Como é que tu vês a mediação imobiliária, o mercado imobiliário a nível do digital, digamos-lhe assim? Olha, na minha ótica, e já dei algumas formações, principalmente eventos, do imóvel virtual, houve um grande há 2 anos, 3 anos. Para o próximo. Exatamente. E é muito giro porque, efetivamente, eu sinto, posso estar errada, que eles estão demasiado, os consultores imobiliários, à séria, estão muito ligados apenas e só aos portais. Eu não tenho nada contra. Okay? Os portais são fundamentais neste negócio. Só que eu faço um paralelismo, porque quem vem da hotelaria, como eu, 10 anos a trabalhar na hotelaria, para mim os portais são como a Booking e como a Expedia, ou seja, são incríveis para ti, são parceiros, sem eles fica muito desafiante, sso que há um valor que tu tens que lhes pagar que muitas das vezes não é justo. Aqui não é tanto o caso, mas em hotelaria nós estamos a falar para pequenos hotéis, estamos a falar de 20, 25% do valor. É muito dinheiro. É muito, muito, muito dinheiro. Quando, em muitas situações, e mais uma vez aqui no mercado imobiliário é diferente, porque não existe essa parte, que eu saiba, do comissionamento aos portais. Existe o pagamento do anúncio. Do anúncio, mas não a comissão por venda. Ainda. Pronto, certo. Porque na Booking... É a referenciação, é chamada referenciação. Pagas sempre uma porcentagem. A pessoa reserva, vais ter que pagar uma porcentagem. Sim, é um negócio. Aí os portais são muito mais justos. Muito mais justos. Tu fazes bem o anúncio, tu conheces bem a estratégia das plataformas. Convertes ali ou não, logo se vê. Exatamente, pois isso já tem muito a ver com o teu trabalho. E eu aí valorizo bastante. No entanto, continuo a acreditar que se podia aproveitar muito melhor a parte direta, ou seja, a parte de as pessoas conhecerem aquele consultor, irem diretamente àquele consultor. E não passarem pelos portais, ou seja, não sermos tão dependentes. Porque passar pelos portais, eu acredito que eles vão passar sempre. Sempre. É como na Booking, muitas pessoas acreditam que as pessoas começam as pesquisas no Google ou no ChatGPT. As pessoas pesquisam na Booking. Quando vão comprar vão reservar um hotel, eu faço isso. Elas vão diretamente à Booking. Agora, há um efeito billboard que é fundamental, que é a pessoa vê na Booking, só que ela depois vai ao Google pesquisar para ver se há mais reviews. O que é que estão a dizer? Okay? O que é que as pessoas acham? As fotografias são mesmo assim. Então elas vão ao site oficial. E muitas vezes aquilo que eu sinto é que não existe o site oficial daquele consultor ou daquela agência. E é aí que a pessoa não tem outra hipótese. Ali de perto, não é? Ali ou vai voltar ao sítio onde estava. É isso que se chama de Z-Mode, ou Zero Moment of Truth, que a Google fala muito, que agora já mudou, não é? As pessoas não compram logo, as pessoas vão primeiro verificar se de facto aquela informação
é correta, é verdadeira ou se corresponde àquilo que é a expectativa? Posso fazer aqui paralelismos entre a hotelaria E o imobiliário? imobiliário. Há uma vertente, em hotelaria se trabalha muito, no imobiliário também, cada vez mais, que é a parte de staging, ou seja, tu organizas tudo para ficar bonito, impecável, maravilhoso. E depois tem a ver com a qualidade da fotografia. Agora já não se faz tanto, mas antigamente fazia-se algo que era enganar as pessoas, que é o marketing da mentira, que é o marketing que eu não gosto, sou completamente averso a esse marketing, que é o marketing da mentira, em que tu olhas, vês a fotografia e tu pensas que aquela piscina é absolutamente gigante. Se aquela praia é ótima. As infinity pools, aquilo nunca mais acaba, e tu vais lá, aquilo é um tanque. Okay? Então, isso cada vez mais também se vê no imobiliário. As pessoas querem tanto tirar aquelas fotos para levar para lá a pessoa, só que depois elas esquecem-se que a pessoa chega lá e vê que aquilo não é o que corresponde. A questão aqui, Marcos, desculpa lá interromper-te, é no turismo, tu viste, clicaste, pagaste, vais, já não tens hipótese. Verdade. No imobiliário não. No imobiliário tu clicaste, não pagaste ainda, vais ver, e quando vais ver, vais dizer, não era isto. Lá está. Tem alguma diferença aqui grande? Muito grande. Claro, Muito grande. claro. Muito grande. Olha, esta nossa conversa leva-me a uma pergunta interessante, que é, com o digital e com a inteligência artificial hoje em dia, as relações e as dinâmicas mudaram, e não achas que o contacto pessoal, porque hoje em dia eu posso fazer tudo digitalmente, posso ter uma inteligência artificial, a qualificação do cliente até pode ser feita por ali, não achas que o contacto pessoal tende a valorizar-se? Ou seja, ok, está tudo certo, é muito fácil, eu pego o meu telemóvel, não sei o quê, faço tudo, mas se eu estiver com o Marco Gouveia pessoalmente, ou se estiver com aquele consultor imobiliário ou agente imobiliário pessoalmente, valoriza mais ou não? Qual é a tua opinião sobre o assunto? Muito, muito. E vai ser cada vez mais assim. Porque é cada vez mais automatizado e toda a gente não. Generalizar em excesso. Ainda há todo um caminho por aí, que é a criação de agentes que dão resposta. E está tudo certo, até um determinado ponto. Tudo aquilo que é mais corriqueiro, mais banal, de confirmar metros quadrados por aí fora. Sim, mais autêntico, mais simples, mais... Sim, ou seja, essa parte, sim. Agora, mostrar imóveis por videochamada, eu não compraria. Eu não compraria. Mas é que eu faço, não é? Mas também é verdade que a percentagem não é assim tão... Mas só o facto de fazerem essa sugestão, a mim, que de vez em quando eu vou comprando umas coisitas no imobiliário, a mim só essa sugestão já me faz alguma impressão. Porque eu entendo que, por um lado, estou a poupar muito tempo àquele consultor, por outro lado, a probabilidade de alguém comprar, na minha opinião, diminui drasticamente. Mas é o medo, é receio, o medo de que aquilo que está ali depois não venha a ser aquilo que eu... Sim, e é muito desafiante, é muito técnico, mas na minha opinião é muito desafiante tu conseguires criar rapport com alguém pelo telefone ou por uma videochamada. As pessoas têm que confiar muito no consultor para vender, ou para comprar o imóvel. Isso para mim é o mais interessante. Eu compro alguns imóveis, outro dia comprei um escritório, e a pessoa que me vendeu o escritório, agora como estou à procura de casa, eu fui ter com ela para ela me ajudar a comprar a casa. Porque houve aquela empatia. E isso é uma coisa que ou se tem ou não se tem. Boa parte do pessoal, algumas pessoas, a mim parece, tu que estás mesmo dentro, és especialista nesta área, sabes melhor do que ninguém. Mas é tipo bom ouvir pessoas que estão fora. A mim parece-me que existem muitas pessoas que parece que estão a estagiar. Eu sinto muito isso, que parece que não sabem bem o que é que estão a fazer, como é que estão a dizer, as perguntas certas. Não estão preparadas. Questões tão simples quando... E o condomínio aqui, sabe o valor? Tem que ver. Pois. À partida, eu se fosse vender... não é? Tu decoro, não é? Antes de chegares à reunião, tu sabes as coisas. Sabes que a pessoa eventualmente vai perguntar. Se ela não quer saber do valor do condomínio, se estás a comprar um imóvel, sabes que é um investimento. É um investimento forte. E há alguns condomínios que não são propriamente baratos. Eu já tive a resposta do condomínio é 400 euros. Está tudo bem. Está certo. Mas pelo menos a pessoa sabia na ponta da língua qual é que era o valor. É aquilo. Portanto, olha, esta pergunta leva-me a outra encadeada,
que é, que conselhos darias a agentes imobiliários hoje que queiram desenvolver ou investir no digital? Imagina que eu agora vou para agente imobiliário, não sou rookie, não percebo nada disto, e começo a minha atividade e preciso de digital. Que conselhos é que tu me darias como pessoa que vai agora investir no digital? A nível de agente imobiliário. Sim. Podia dar o conselho mais rápido, fácil e errado. Rápido, fácil e errado. Exatamente, rápido, fácil e errado. Que era irem para o Instagram. Irem fazer o quê? Irem para o Instagram. Ir para o Instagram. Ir para o Instagram. Abrir uma conta no Instagram e começarem a publicar, a começarem a dar-se a conhecer, a mostrar os imóveis, a mostrar que estão a fazer escrituras como se não houvesse amanhã. Esse é o rápido, fácil e errado. Porquê? Porque é que muitas pessoas, eu gosto muito de fazer esta questão, eu, quando estou em plateias assim, grandes ou pequenas, não importa, eu pergunto quem aqui tem uma conta no Instagram, toda a gente levanta o braço. Toda a gente tem, não é? Toda a gente tem. E depois fico um bocadinho incrédulo quando eu digo, temos que conversar, porque ninguém aqui tem uma conta no Instagram. Caso contrário, eu não recebia todos os dias, literalmente todos os dias, mensagens: Marco, perdi a minha conta no Instagram. Perdeste porque ela não é tua. Ninguém tem uma conta no Instagram. Todas as contas no Instagram são do Instagram. É do Meta, pois. Exatamente. Portanto, investir naquilo que não é nosso é muito simples. Nós fazemos o paralelismo no imobiliário, que é constróis uma mega moradia num terreno, mas o terreno não é teu. O proprietário do terreno, o proprietário do terreno chega lá e diz: espetacular, obrigado por teres construído a casa, se puderes sair, é só porque estás aqui a ocupar espaço. Ou seja, a casa é dele, está no terreno dele, e aqui há muita aposta. Eu não sou contra o Instagram, pelo contrário, eu sou muito a favor, e aqui já consigo dar uma sugestão mais interessante para consultores imobiliários, que é: apostem muito e trabalhem muito no Instagram, mas com um objetivo. O objetivo é o objetivo de levar as pessoas para algo que seja realmente vosso, onde vocês possam ficar com e-mail, número de telefone, qualquer tipo de contacto. Uma landing page, um site... Sim, pode ser uma página uma coisa muito tranquila. Simples. Simples. Porquê? Eu nasci na era em que existia uma rede social, se podemos chamar assim, que era o Mirk, e todas as pessoas naquela altura estavam lá. Exatamente. Hoje em dia ninguém está lá. Pois não. Wi-Fi, exatamente igual. O Orkut no Brasil, toda a gente estava no Orkut. E o que é que acontece às pessoas que investem muito tempo e algumas até muito dinheiro nestas redes sociais? Quando de repente as pessoas forem para outra rede social, elas não têm forma de dizer: olha, agora já não estou aqui, estou ali. E as pessoas não ficam naquela rede social por causa de ti. Por muito que elas gostem de ti, elas vão para aquela rede social. Elas vão migrar ao ponto for. E como nós, tipicamente, não temos estratégia digital, nós não agarramos e não conseguimos levar as pessoas para a nossa página, conseguimos angariar aquele contacto. Conseguimos, através do contacto que temos, continuar a alimentar aquele contacto, ir mostrando o que é que está a acontecer no mercado, novos imóveis que nós precisamos ter, para familiares, ou seja, tu alimentares aquele contacto que está ali. Não é só um contacto, tu tens que alimentar aquele contacto, porque aquela pessoa pode não estar preparada para comprar naquele momento, mas tens que a nutrir até o momento em que ela vai comprar. Vai demorar vários anos. No fundo, estás a dizer é que as bases de dados que estão no Meta ou noutra rede social qualquer não são nossas. Portanto, e é preciso criar a nossa, seja através de um site ou de uma outra aplicação qualquer, em que aquilo de facto é nosso. E aí podemos trabalhar de forma tranquila, porque se um dia o Zuckerberg desliga aquilo, a gente tem como. Certo? Ou seja, porque muitas vezes a pessoa não cumpre com uma regra, ninguém sabia daquela regra, e de repente a conta desaparece. Ou é enganada, porque infelizmente há vários esquemas de a tua conta, se não fizeres isto, vai desaparecer. Exato. E a pessoa acaba por fazer aquilo tudo e a pessoa faz e a conta realmente desaparece. Portanto, se ela não fizesse nada, a conta não desaparecia. Ou seja, isto tudo acontece porque aquilo não é da pessoa. Claro. Então, esse é o maior conselho que darias, então? E depois lá está. Dentro das redes sociais, as pessoas, que é um dos veículos mais interessantes, apesar de não ser aquele que mais qualifica. Porque para mim aquele que mais qualifica um contacto é quando a pessoa vai à procura, quando ela pesquisa. E esta pesquisa pode acontecer no Instagram, pode acontecer no TikTok, pode acontecer no ChatGPT, pode acontecer no Google. Hoje em dia pode acontecer em qualquer um destes locais. Só que a pessoa tem que estar preparada para quando alguém pesquisar por T4 ou T5 em Alfragide, eu aparecer. Porque esse contacto está mesmo qualificado, é a pessoa que está à procura. É completamente diferente de ela está a fazer scroll tranquilo na vida, no Facebook, ou no LinkedIn, ou no Instagram, e de repente aparece um anúncio. Pode ser ultra impactante, mas a pessoa naquele momento não estava à procura.
Eu não estou a dizer que isto não é certo. Sim, sim, Ok? sim, Estou a sim, dizer sim. que se eu quero mesmo leads mais qualificadas, eu tenho que estar também quando a pessoa pesquisa, que é mais fundo do funil. Nós temos que estar também a aparecer, a pessoa saber que quando quiser vender um imóvel, quando quiser comprar um imóvel, eu não, mas, por exemplo, tu ou alguém que é a pessoa certa. Agora, se isso não acontecer, nós temos um desafio. E aquilo que depois eu vejo quando vou para as redes sociais é que não há propriamente estratégia. Se tu perguntas a alguém porquê fizeste aquela Não publicação, sabe. não há um objetivo para aquela publicação. E o objetivo pode ser tão simples quanto aumentar seguidores. Vale o que vale, se depois os qualificares, pode valer muito. Mas pode ser as pessoas guardarem aquela publicação, sabendo que, a partir do momento em que alguém guarda a publicação, se aquela publicação tiver mais pessoas a gostar a guardar do que a gostar dessa publicação, a probabilidade de ir para a aba de explorar e chegar a pessoas que gostam daquela área é extremamente elevada. Mas tudo aquilo que nós publicamos tem que ter uma estratégia. Não é publicar todos os dias porque algum gênio se lembrou que disse todos os dias devemos publicar alguma coisa nas redes sociais. Qualquer. Que não há nada que realmente prove. Há um ponto para quem está a começar, que efetivamente se eu publicar todos os dias, eu ganho uma vantagem. Uma única vantagem, que é eu conseguir testar quais é que são os formatos que funcionam melhor, quais são as horas. É uma que funcionam melhor. uma aprendizagem em relação. Sim, a partir do momento em que tu sabes isto, tu não precisas publicar todos os dias. Claro. A mesma coisa acontece com as stories. As pessoas gostam muito de colocar stories, tu olhas lá para cima e vês um carrossel gigante e tu fazes ou assim, para andar próximo, ou fazes mesmo assim, que é, não vou ver isto. E, na verdade, fica aqui uma dica. Na verdade, o ideal é nós publicarmos uma story só. por dia. Idealmente em imagem. Porque assim a taxa de interação e o tempo de visualização é 100%. E isso é aquilo que agrada mais às redes sociais. Fiquei com essa dica também. As redes sociais, vou ser pouco romântico, mas elas têm um objetivo que eu não condeno de todo. Até porque já fui assim. Elas são demasiado focadas no dinheiro. Então aquilo que elas querem é que tu fiques lá o maior número de minutos possíveis. Porque quanto mais tempo alguém fica naquela rede social, mais anúncios ela vê. E quanto mais anúncios ela vê, mais as redes sociais ganham dinheiro. Claro. Porque elas, não, ao contrário daquilo que acontece com a Google ganha dinheiro essencialmente com cliques. No YouTube não, mas em tudo o resto sim. O Meta ganha dinheiro por o anúncio apareceu, tu estás a pagar. Então, quanto mais pessoas virem anúncios, mais dinheiro tu ganhas. Então, de quem é que realmente o Instagram gosta? Das pessoas que conseguem empreender as pessoas lá o maior número de tempo possível, para elas continuarem a consumir conteúdo. Portanto, resumindo, mais conteúdo. Deveriam apostar muito mais num site, ou num blog, sim, ou numa landing page, isso, que depois pudesse nutrir então as redes sociais com uma estratégia, como tu dizias, e o SEO do Google, não é? O SEO do Google como de cada métrica, ou a forma mais interessante para ficares ali bem posicionado. Aí, Máximo, acontece algo que é tão simples de mudar e que eu não vejo ninguém a fazer. A não ser os portais. Em termos de SEO, sim. Os portais fazem-no porque nem sei se é estratégia, muito honestamente. Não sei. Eles são obrigados a fazê-lo porque eles têm inventário para isso. Claro. Imagina o seguinte cenário, isto é muito simples. Muito simples. Qualquer consultor pode colocar isto em prática. Qualquer um. Isto é válido para outros negócios, mas neste aqui é clarinho como a água porque ninguém faz. Ninguém faz. Quando alguém pesquisa por, exemplo, apartamento T3 Almada, e eu tenho esse imóvel neste momento para vender na minha imobiliária, então eu criei a página. Onde está o imóvel, tem descrição do imóvel, tem as fotografias, tenho um vídeo com drone, fiz tudo impecável. O que é que acontece? Eu vendi aquele imóvel. O que é que a pessoa faz logo a seguir a fazer o contrato de promessa de compra e venda? Tira o imóvel do ar. Okay? Isso está errado? Tirar o imóvel do ar, tendo em conta que ele já foi vendido? Não. O que está errado é eu pagar aquela página. Porque SEO é um jogo de paciência e ganha de histórico. Se eu crio uma página, que é um T3 em Almada, aquela página nunca mais na vida vai desaparecer. Daqui a 20 anos, quando alguém pesquisar por T3 em Almada, aquela página vai aparecer em primeiro lugar. O que é que acontece? As pessoas querem criar aquela página, vendem o imóvel em 10 dias, tiram-na, quando alguém voltar a pesquisar, já não tem. E a pessoa pode ter angariado, entretanto, um novo T3 em Almada. E vai fazer o quê? Uma página nova.
tem muito mais trabalho e aquela página, infelizmente, é com tristeza que eu digo isto, nunca vai aparecer bem posicionada no Google, porque é sempre uma página nova. Pois. Sempre uma página nova. O endereço da página tem que se Então, manter. qual seria a solução? É por lá vendido? Ou, Sim, vendido, ou só... tiramos a descrição do imóvel e colocamos uma nota de entre em contacto se quando Poderá tiver, haver mais, se ou... tiver aqui, até porque, na minha ótica, se um consultor imobiliário começar a receber pedidos de quer muito comprar nesta zona, ele vai angariar naquela Claro, zona, claro. aquele tipo de imóvel, À não é? partida. Esse é, não é? Vamos partir desse pressuposto. Tenho aqui no negócio, se eu encontrar o imóvel que esta pessoa quer, ela vai comprar. Então, tu vais angariar aquele imóvel e vais vendê-lo de uma forma mais rápida. Só que, lá está, isto é um grande desafio. Normalmente, aquilo que é a resposta que eu recebo tem a ver com o CRM não permite. Então, depois também fica, esta estratégia fica não só para os consultores, fica também para quem cria CRMs. Arranjei uma forma das páginas não desaparecerem. Porque o imóvel virtual vai estar sempre em primeiro lugar. Claro. Porquê? Porque eles têm sempre imóveis em T3 em Almada. Claro. Agora, um consultor pode só ter aquele, ou pode ter dois, e pode vender os dois e deixa de não ter nenhum. Agora, o imóvel virtual vai estar sempre ter 4, 5, 6... Aqui depois levanta-se outra questão, que é, deste o exemplo do produto, mas o produto muitas vezes somos nós. Ou seja, o que é que levaria um consumidor final a dizer não vou pesquisar por Almada T3 ou T4, como disseste, mas vou Marco Gouveia, agente imobiliário em Almada. Isso também é interessante, não é? Porque isto vai direto à nossa página. E como é que o Google está ensinado a fazer isso, não é? Certo. Porquê que os agentes Totalmente. não... Como é que a marca pessoal aqui poderá intervir nessa parte do SEO? Mas eu dava só um passinho atrás, só por um motivo, porque é exatamente isto que tu disseste. O mais importante, especialmente em áreas como esta, em que, para mim, pelo menos é o fator mais importante, que é a pessoa que está do outro lado, ou confiar nela, ter empatia, sei que ela vai fazer o melhor... Aquilo que disseste há pouco lá do... Sim, ela vai fazer o melhor negócio por mim. Ou seja, ela sabe aquilo que eu quero e vai-me ajudar. Isso é muito importante. E eu sei que ela também tem que ajudar a outra pessoa, portanto, nós estamos nesta vida também para nos ajudar uns aos outros e ninguém quer, senão um negócio não é um bom negócio. Um negócio é bom negócio quando é bom para todas as partes. Mas o que é que acontece? Para a construção de marca pessoal, o Google é muito importante e nós esquecemos-nos disso. O que é que isto significa? Significa que se eu pesquisar por consultor imobiliário Lisboa, consultora imobiliária Lisboa, consultora imobiliária Cascais, eu tenho que aparecer. Porque é aí que as pessoas vão saber que existe o Marco, é aí que as pessoas vão saber que existe a Liliana. E como é que eu faço isso? Como é que eu consigo estar lá? Pronto. Como há muito pouca, isto é maravilhoso, como há mesmo muito pouca concorrência nesta área, é muito simples. Pouca concorrência em que sentido? Ou seja, ninguém faz o que eu acabei de dizer agora. Ninguém faz o que eu acabei de dizer agora. Eu, felizmente, tenho duas alunas minhas, uma que está em primeiro lugar para consultora imobiliária em Lisboa e outra consultora imobiliária em Cascais. E eu digo-lhes, vocês têm muito mérito em estarem aqui, ao mesmo tempo digo-lhes, vocês estão aqui porque não há mais ninguém a fazer. Ok? E enquanto houver pouca concorrência, fica mais simples. Por isso, não se fiquem a dormir porque estão em primeiro, continuem a trabalhar, continuem a desenvolver aqui o vosso site. Porque lá está. Estamos a falar então de desenvolver um site em marca pessoal que esteja ligado ao SEO do Google para ficar sempre referenciado na primeira página quando alguém pesquisa. Porque tu vais ter aqui várias associações para a Google. O que é mais importante para a Google? É como quase é igual na vida. Não é o que os outros dizem, não é o que tu dizes sobre ti. É o que outras pessoas dizem sobre ti. Exato. Okay? Então, quando nós construímos uma página, especialmente uma página nossa, para alavancarmos a nossa marca pessoal, em que nós vamos dar o nosso nome, ok? massimoforte.com.pt, qual é a tua? Como é a minha, é massimoforte.com. Pronto, é maravilhoso. A partir do momento em que eu construo isso, as pessoas, ao gostarem do teu conteúdo, vão colocar o teu nome, links para lá. Certo. E não é por tu dizeres que és o número 1, que já vendeste não sei quantos mil milhões de casas, que alguém vai comprar uma casa. Ajuda? Claro que sim. Mas eu não ajudo ao Google. É aquilo que ajuda ao Google são as quantidades de pessoas que em blogs, em fóruns, em redes sociais mencionam a tua página, colocam massimoforte.com. Okay? Olha,
conheci o Máximo Forte e ele é incrível, uma palestra na faculdade, vocês têm que conhecer o trabalho dele, link maximoforte.com. Tudo isto faz com que o Google entenda, esta é uma pessoa que é autoridade na matéria, esta é uma página popular e a popularidade faz com que as páginas subam nos rankings. Não é aquilo que muitas vezes nós escrevemos, nós investimos tanto tempo a escrever o melhor conteúdo, falamos muito sobre nós, quando esquecemos que as pessoas gostam mais delas do que dos outros, ou pelo menos deveriam. Então nós temos que falar para elas, algo que realmente as marque, eu vou conseguir encontrar o melhor negócio para si, ou sou especialista em encontrar os melhores negócios para os meus clientes. E as pessoas vão-te referenciar. A forma mais simples de nós aparecermos posicionados no Google é essa, é nós conseguimos aumentar o número de referências. Tu, e muito bem, escreves em vários portais, e sem todos eles, tu colocares uma referência para o teu site, tudo isso são votos. Ou seja, a Google vê, esta pessoa, para estar a escrever aqui, é porque é uma referência. E estas referências, estes portais, estão a referenciá-lo. Então ele é realmente a pessoa. Chega lá. Começas a aumentar. Lá depois há coisas mais simples ainda, como tu tens as palavras-chave, tens de ter lá consultor imobiliário Cascais, tens de falar sobre aquela área, não tens uma página super abstrata que fala um bocadinho sobre tudo. Olha, eu fiz uma pesquisa sobre ti e acho que a coisa não pelo menos, acho que a pesquisa não foi bem feita, mas de qualquer maneira há aqui um boato que jogaste basquete e talvez pela tua altura, mas já percebi que não foi bem isso. Portanto, o desporto na tua vida muito rapidamente não pegou, não sei, estou a dizer, porque o basquete é uma fake news, não é? Isto não é verdade. Confere. No polígrafo vai dizer que não está certo. Apesar de eventualmente ter jogado basquete obrigado na escola, nós temos que fazer educação física, então fazíamos todos os desportos possíveis e imaginários. Mas, infelizmente, é algo que eu quero muito melhorar, e não é por falta de tempo, não acredito muito nisso, acredito em prioridades. Ainda não é a minha, mas já devia ser, a minha grande prioridade o desporto. Eu estive sempre ligado a trabalhar em equipa, em tudo, sempre trabalhei muito em equipa, mas não em desporto, que é algo que eu hipervalorizo. Aliás, quando eu olho para CVs, para currículos, eu recebo muitos. Tu vês a questão do desporto. O desporto para mim é muito importante. Há dois pontos que algumas pessoas escondem, o desporto não é uma delas, mas há outras que escondem, como por exemplo, trabalharam numa loja, atendimento ao público, trabalhou numa Zara, trabalhou... Isso é fantástico, tem um contato direto com a para pessoa. mim é absolutamente maravilhoso. Claro. Aquela pessoa é a pessoa que eu sei que tem uma capacidade de encaixe brutal, em que ela acabou de dobrar aquela peça de roupa, colocou ali, vem alguém... Desmancha aquilo tudo. E a pessoa volta a fazer com um sorriso nos lábios, que é super desafiante, e nem todas as pessoas são simpáticas, porreiras. Então, quem tem essa bagagem é algo que eu valorizo muito. Quem fez desportos coletivos também é algo que eu valorizo muito, porque já está com a parte de equipa no mindset, já não é uma pessoa individualista. Isso é algo que eu valorizo bastante. Mas sim, no desporto, só mesmo nos torneios interturma, em que me colocavam lá na frente, tipo Mário Jardel, porque, não sei, sempre... Está a falar de futebol. Sim, de futebol. Creio que sempre fui muito frio. Então, eu só passava uma bola, eu estava de qualquer sítio e a bola entrava. Aí nunca tive grande desafio, o meu desafio era correr. Mas como eu tinha aquela missão... Não era o teu forte e, portanto, estavas lá... Não era. Mas como havia missão, e nas equipas eu creio que é mesmo assim, cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função. E eles jogavam com menos um. Eu tinha essa consciência. Eles jogavam com menos um, mas queriam-me a jogar na mesma, porque sabiam que passava uma bola e eu marcava. Então a minha única missão não era correr. Não falhava, era muito raro falhar. Muito. Olha, imagina que não houvesse online. É um bocadinho difícil de imaginar. Imagina que o digital não existia. Como é que te posicionavas no offline? Como é que tu... Imagina, vamos recuar para aí há, 40 anos ou 30 anos, não havia internet, e o teu negócio tinha que se posicionar na mesma. Como é que o fazias? A melhor pergunta que já me fizeram até hoje. É essa ideia de conforto, não é? Completamente honesto. É muito fácil, não sei o quê, a gente abre uma conta de Instagram, como dizias há pouco, ou não sei o quê, e aquilo vai. Agora imagina que não existia. É um desafio. Para mim é demasiado desafiante, porque lá está. Como te disse,
e é totalmente honesto. Eu estava na faculdade e eu não sabia, eu estava a tirar um curso e eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida. Eu não fazia mesmo a mínima ideia. Foi incrível o digital ter aparecido na minha vida. Eu primeiro não me vejo a fazer nada sem ser o digital. Tenho a vantagem de não sentir que trabalho. Estavas tramado. Estava completamente tramado. Colocaste-me essa questão e eu imagino que, porque realmente eu tinha um professor na faculdade que, de todos os professores, era aquele que eu realmente gostava de reencontrar. Eu não o consigo encontrar em lado nenhum. Portanto, se ele tiver a ouvir este podcast, eu gostava que entrasse em contato comigo. É verdade, isto podemos fazer isto do reencontro. Havia um programa desses. Havia. E o que é curioso, mesmo muito, porque quando eu não sabia aquilo que eu queria, nós tínhamos muitos trabalhos de grupo na faculdade, muitos. E ele era muito atento, ele só dava a parte prática, ele era engenheiro. Chamava-se João Santos, eu não conseguia encontrar em lado nenhum. Sei o nome dele, não conseguia encontrar. Nem na rede social, nem na faculdade, que eu vou muitas vezes àquela faculdade, já perguntei, ninguém sabe dele. Portanto, espero que não tenha cometido nenhum crime. Espero que esteja bem de saúde, espero que esteja tudo bem. Mas para dizer o quê? Que uma vez nós fomos apresentar, foi uma pré-apresentação do trabalho. Ele agarrou e disse-nos aos 4, nós éramos 4, naquele grupo. Normalmente é assim. Não varia muito, 4, 5 pessoas por grupo. Ele agarrou e disse-nos: antes de vocês apresentarem o trabalho, há algo que há muito tempo que eu vos quero dizer, vocês não vão gostar, mas é aquilo que eu sinto, que é, vocês vêm para aqui, para a faculdade, armados em modelos, e eu vou-vos ver a trabalhar numa caixa de supermercado. Ele até disse supermercado em específico, só que como as marcas não nos estão a pagar, nós não vamos dizer. E isso foi algo que me marcou-me bastante. Porque, efetivamente, foi muito visual. Eu vi-me, nada contra, atenção, mas eu vi-me literalmente, no momento em que ele disse aquilo, por ser tão verdade, nós andávamos ali a passear, literalmente, por isso é que eu chumbei, não é? Se não fosse verdade o que eu estava a dizer, eu não teria chumbado. Ou seja, eu posso, idealmente não, eu posso imaginar perdido, como que, desde que a pessoa seja feliz, está tudo bem. Certo. Mas talvez me pudesse ver num trabalho assim destes. Terrível. Sim. Uma visão terrível. A minha visão é terrível, mas ficou muito associado. Eu sei que eu gostava muito de agradecer porque ele não sabe o quão importante foi naquele momento. Nós saímos lá completamente tramados, porque éramos miúdos. Isto devia ter uns 19 anos, nem sei. E a coisa banou. E a minha banou-me, tipo, a sério. Nós saímos lá chateados. Ele não quis ver, nem sequer quis ver o nosso trabalho. Já sei que vocês não vão aprender nada de especial, trabalhem nisso, vão trabalhar para a biblioteca. E foi muito importante. Por isso é que eu gostava de cumprimentar. De conhecer outra vez, Sim. de rever outra vez. Olha, isto me passa sempre muito rápido. E eu tenho já as últimas 2 perguntas. Aliás, última pergunta, o que perguntarias ao Marco Gouveia se estivesse a viver em 2030? Imagina que a gente tinha aqui a máquina do tempo, íamos a 2030, o que é que dirias, o que é que perguntavas a esse Marco Gouveia daqui a... Não falta muito, faltam 5 anos. É verdade. Mas 5 anos muda tudo. O que é que perguntarias? Quando chegasses a 2030 com a máquina do tempo, tipo Michael J. Fox, chegaste lá, estava lá o Marco Gouveia, o que é que lhe perguntarias? Incrível pergunta, e ainda por cima bate muito certo, porque há algo que eu quero fazer em 2030, já era para ter feito antes, mas quero mesmo fazer em 2030, que não é deixar de trabalhar, não é reformar-me. Já tive esse sonho de me reformar aos 40 e percebi rapidamente que não ia durar 2 meses, porque eu gosto de estar a fazer coisas, não consigo estar parado em nenhum sítio. Então, eu perguntaria ao Marco de 2030 se o apostar cada vez mais no offline, como estavas a dizer há pouco, efetivamente será a melhor solução. Investir no offline no sentido de estar cada vez mais perto das pessoas, mais presente, numa altura em que vivo exatamente o oposto daquilo que vivia antes de 2020, que era impossível, para mim pelo menos, conseguir fazer com que as pessoas tivessem aulas online. Agora é um desafio gigante que as pessoas tenham aulas presencialmente. É verdade. E eu quero fazer o contraciclo. Quero muito fazer o contraciclo. Eu tenho a clara noção que
eu estou a fazer um evento pequeno, apesar de não ser num sítio grande, mas é um evento pequeno, eu tenho a perfeita noção que em 2019 eu já tinha enchido aquilo há muito tempo. Muito. A fricção que existe das pessoas saírem de casa para irem a um sítio está cada vez mais desafiante, porque elas ainda não têm esta consciência do poder que o networking tem. O poder que aquele coffee break tem para desbloquear um negócio, para desbloquear uma ideia. E é muito nisso que eu acredito, porque então, a energia das pessoas é muito forte. É essa pergunta que tu farias ao Marco Gouveia 2030. Sim. E o que é que o Marco Gouveia de hoje responderia a essa pergunta? Eu responderia que sim, porque eu estou muito convicto que tem muito a ver com as pessoas, com as relações. E as pessoas têm que voltar a estar juntas. Porque eu olho, e isto é muito triste, mesmo muito triste, eu olho e vejo um conjunto de pessoas. Outro dia estive numa faculdade e fiquei mesmo aterrorizado, porque estava um grupo muito grande de pessoas. Já tinha visto isto muitas vezes, mas não num número tão grande de pessoas. Eram mesmo muitas pessoas, para umas 20 pessoas, sem exagero. Elas estavam juntas na mesma mesa e elas estavam todas no telemóvel, nenhuma estava a falar com... Isto vê-se... É impressionante. No almoço, no jantar, mas verdade, são 3, 4 pessoas. Ali era um grupo de 20 pessoas numa faculdade, pessoal novo, muito novo. E mesmo não fosse novo, mas é muito desafiante de ver que elas até podiam estar a falar umas com as outras, mas no grupo do WhatsApp. E não faz sentido absolutamente nenhum que isso aconteça. E, portanto, eu queria muito marcar a diferença por aí e voltar a trazer as pessoas para onde eu acredito que elas têm que estar, que é o contacto com outras pessoas. Nós deixamos de ser seres sociais, até porque nas redes sociais nós também já desaprendemos. Nós aquilo que fazemos é publicamos conteúdo, muitas vezes sem estratégia, outras vezes com estratégia, mas nós não temos a clarividência de é uma rede social, deixa-me ver o que é que o Máximo publicou, se o conteúdo dele está porreiro, comentar, dar um apoio com o coração, partilhar. É isso que é uma rede social. E nós esquecemos disso, nós agarramos e pensamos que aquilo é uma montra só, em que nós despejamos aquilo que nós queremos despejar e depois ficamos tristes porque os nossos amigos não comentam, os nossos familiares, ou as pessoas todas que nos seguem, mas nós também não vamos fazer o mesmo com as outras pessoas. Ou seja, até no digital já se nota este egoísmo que nós temos, este chamar para nós, mas não retribuirmos de alguma forma. E eu creio que isto tem que começar no offline, temos que reverter aqui um bocadinho no offline para podermos ir para online. Para terminarmos, há uma frase que eu gosto muito, por acaso não sei de quem é, que é the offline is the new luxury. Ou seja, o offline vai ser um novo luxo. Podemos pensar que é um pouco o que estavas a dizer. Fica brilhante essa frase, já que eu quero mesmo tanto ir para o luxo, então. Muito obrigado, Marco. Foi um enorme prazer e vemos-nos, como sempre, por aí. Até breve. Até breve.